Bom dia, igreja! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um privilégio estar na casa do Senhor, é um privilégio servir o Senhor, é um privilégio ter comunhão com os nossos irmãos. Saúdo também você que nos acompanha no YouTube. O tema da reflexão de hoje, meus amados irmãos, é serviço. Vamos falar um pouco sobre serviço. Estamos numa série de mensagens sobre a cultura Manaim. Já falamos sobre acolhimento, sobre palavras, sobre células e vamos falar hoje sobre serviço. E a última será sobre evangelismo, que são exatamente os 4 pilares da igreja. Júnior, mas serviço, não tinha um sermãozinho melhor não? Estava precisando de vitória, estava precisando de me sentir motivado, estava precisando me sentir grande ou vitorioso. Mas eles estão numa igreja, meus amados irmãos, e eu falo isso com todo temor, que eu tenho pouca preocupação de você sair aqui alegre ou não com o sermão. Mas vocês não vão poder chegar diante de Deus e não dizer que não foram instruídos perante a palavra. E a palavra de Deus ela é um combo. Eu não tenho como passar algumas instruções do mestre. Não, serviço eu não quero do combo, é a batata frita. Não. A comunhão eu não quero do combo, eu só quero o poder, o cuidado. E nós temos que adentrar nesses temas para que tenhamos instrução. E cada um com o que recebe, o Espírito Santo orienta. E o tema serviço é um tema que ele é impossível não ver Jesus e não ver serviço. É impossível. É impossível você ver o Mestre, o Rei de todo o universo. E a jornada dele na terra foi a máxima prova de amor e de serviço. E o que é essa tal de cultura Manaim, meus amados irmãos, que a gente reforça uma vez por ano? É o nosso DNA, é o nosso jeito de ser. E nós temos a responsabilidade de externar para os irmãos para que vocês tenham clareza. Se paramos um culto para falar sobre a importância do serviço, você tem que entender que dentro da cultura Manaim, servir é algo extremamente válido. E esses pilares, nós temos uma grande missão, que é formar discípulos de Cristo que amam e servem. Nós não estamos aqui para formar curiosos, admiradores, frequentadores, clientes, pessoas que apenas reforçam que Jesus é bom. Não é sobre isso, gente. O nosso esforço é formar verdadeiros, fiéis discípulos de Cristo. Porque se não for uma pessoa satânica, ou se não for uma pessoa com algum problema mental, é impossível você não conversar com ela e não extrair que Jesus foi bom. Ele, não, foi um cara bom, foi um cara legal. Isso aí já é consenso. Mas entre você entender que ele foi bom e foi um cara legal e assumir uma postura de fiel discípulo de Cristo, é algo um pouco mais complexo. E o caminho que nós entendemos nessa jornada, esses pilares para cumprir esse propósito, acolhimento, palavras, células, serviço e evangelismo. E eu queria reforçar aqui 10 pontos da cultura Manaim, e essa série de mensagens tenta dar clareza, porque o que gera frustração é falta de alinhamento. Quando a gente chega aqui e fala, não, a cultura da Manaim é isso, os pilares são esses, a nossa visão é essa, é para ficar todo mundo mais ou menos na mesma página. Júnior, mas eu não encontrei no pilar da Manaim vitória. Eu disse, não tem. Eu não encontrei aqui no pilar da Manaim conquista ou ser rico, também não tem. Isso pode ser uma consequência que Deus dá para cada um ou não. Eu não encontrei aqui no pilar da Manaim ser extremamente saudável, eu não posso te prometer isso. Eu seria leviano em te prometer isso. Não, mas não tem aqui no pilar da Manaim não ter problema? Não. O que nós temos é a nossa palavra como bússola e esses pilares e esses pontos da nossa cultura para que a gente tenha clareza. E quando a gente expõe isso aqui, meus amados irmãos, a gente não coloca na parede apenas para cumprir uma decoração. Vocês, enquanto membros dessa comunidade, podem chegar para qualquer pastor e para qualquer líder, estou sentindo falta de acolhimento na igreja. Vocês se proporam ser acolhedores e não estão sendo. Que conversa é essa? Dizer que tem célula e eu vim, o líder me virou a cara, não cuidou de mim? Não, a gente se propõe. Que conversa é essa de dizer que é serviço e eu quis servir e não tive espaço? Só um parênteses aqui, né?
que muitas das vezes isso acontece, eu quis servir dentro do que você quer, dentro da sua prioridade, dentro do seu próprio game, ou quis servir dentro do que aquilo que a gente cantou, né? Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão que grande é o Senhor, né? Então, se a partir do momento que eu assumo que eu vou servir dentro dessa concepção que Ele é grande, eu já venho com uma postura de subserviência de servo. Então, quando nós reforçamos esses pontos, é para que a gente tenha clareza e juntos cuidemos do que é valor para a nossa igreja. Somos acolhedores, amamos a palavra de Deus, valorizamos o pastoreio através de células, somos servos, não temos apegos a títulos. Nós escrevemos isso, amor. Nós somos servos e não temos apego a título. Então, se você vê alguém aqui, o cara agora é líder do ministério e está dando carteirada, você pode dizer, meu irmão, não é a cultura Manaim. A cultura Manaim é que todos somos servos e só tem um Senhor. Formamos líderes para dentro e fora da igreja, valorizamos a simplicidade, valorizamos a excelência, que para nós é o melhor com o que temos. Somos solidários, valorizamos crianças e jovens, que são o presente da igreja. E nossa adoração é multiforme, com hino, louvor, dança e arte. Amém? E meus amados irmãos, falando sobre serviço, vamos inicialmente ao dicionário, e eu queria que a gente atentasse para uma diferença muito grande entre servo e voluntário. Existe um abismo muito grande e muitas das vezes nós utilizamos o tema voluntário porque a cultura se amoldou. É um tema que todo mundo entende, é um tema que é compreensivo, mas na verdade toda vida que a gente fala aqui voluntário na Manaim, a gente quer dizer servo. O que é um servo para um voluntário? O servo não é livre, ele age em obediência e se submete. Esse é o servo. O servo ele não tem liberdade, ele não é livre e ele age em obediência de alguém. Já um voluntário se compromete sem obrigação, age com a sua vontade. Então o voluntário ele pode até se comprometer, mas estou ali meio comprometido hoje, mas quem sabe amanhã não. Outro mês talvez eu estou um pouquinho mais comprometido, estou me sentindo um pouco mais voluntarioso. Hoje eu estou voluntário pra caramba. Aí não estou mais voluntário hoje. É uma distinção muito grande entre voluntário e servo. E na Bíblia, o contexto bíblico, que existe no Antigo Testamento, o escravo voluntário, ele tinha a sua orelha furada. Qual é o contexto disso? Ele era escravo, não tinha renda, não tinha condições, e ao 7º ano ele poderia ser liberto. No ano do jubileu existe uma ripa, você não vai ser escravo sempre não, você trabalhou, juntou um dinheiro, vai conquistar a sua vida. Mas tinha alguns escravos que eram tão gratos a esse senhor que diziam, não, eu quero ficar mesmo tendo a minha liberdade. Antes eu era preso porque eu devia, eu era preso porque eu tinha um contexto que não me favorecia, mas eu quero ficar aqui sobre a sua guarnição, sobre a sua orientação. E ali ele tinha a sua orelha furada. E nesse sentido, meus amados irmãos, é uma dúvida e um questionamento que temos que fazer. Se nós realmente somos esses escravos do nosso Senhor, que queremos servi-los e aceitamos que Ele fure a nossa orelha e nos marque, que eu não quero um outro local, eu não quero um outro Senhor. Eu não quero uma outra missão, eu quero estar sob a orientação do Senhor. E no Novo Testamento é falado sobre, no grego, a palavra doulos, que também é a concepção de um escravo voluntário. E Paulo, por muitas vezes em suas cartas, ele escreveu, Paulo, escravo de Cristo. Paulo, servo de Cristo. Paulo, doulos de Cristo. Jesus era o 01 da igreja primitiva, Paulo se tornou o 02. E toda a vida que ele mandava uma carta para uma igreja, ele começava, Paulo, escravo do 01, Senhor Jesus Cristo. E compreender que o texto bíblico ele é cheio de orientação. A gente pode passar, porque várias das cartas Paulo começava com isso. Não dizia Paulo, o grande líder da igreja primitiva. Não era isso. Paulo, servo de Cristo.
E esse é um termo indigesto, meus amados irmãos, porque nós vivemos num mundo onde o que se prega é que você domina, que você manda, que você é autossuficiente, que você tem que conquistar, que você tem que ter muitas pessoas lhe servindo, lhe bajulando. E o evangelho ele é totalmente contracultural. Como é que o mundo prega que eu tenho que conquistar, que eu tenho que ascender, que eu tenho posição, que bom é quando tem muitas pessoas me servindo, e a Bíblia diz que eu tenho que assumir uma postura de servo. Mas, na verdade, o evangelho é mesmo contracultural. É esse lugar de amor, de misericórdia, de compaixão, onde nós recebemos de graça, é o que está escrito em Mateus 10:8, para dar de graça. Imagine um jogo que você recebe de graça, agora você oferta de graça. Ah, não, esse jogo eu não quero brincar, não. Eu só quero receber de graça a graça, mas eu não quero compartilhar nada para ninguém. E o mundo, meus amados irmãos, não entende essa loucura do que se chama servir verdadeiramente um Senhor. Um homem, vendo Madre Teresa cuidando dos leprosos, do doente, falou: Madre Teresa, nem por $1 milhão eu faria isso. E ela: eu também não. Nem por $1 milhão eu faria isso. Não é sobre o que eu ganharia sobre isso, é sobre entender uma missão e que o Senhor me deu esse propósito. Uns 2, 3 anos atrás, nós fomos para Pernambuco fazer um trabalho de construção de casas lá, e a Ana chegou no trabalho, ela foi inquirida por: Ana, esse negócio de trabalhar aqui no mundo secular não é mais para ti não. Como é que você perde um final de semana da tua vida para ir lá no Pernambuco construir uma casa para pessoas que você nem conhece? As pessoas não entendem como é que irmãos aqui da Manainha, ano passado, juntam, abrem mão das suas férias, pegam seus filhos e vão lá para o interior de Pernambuco com o pessoal do Instituto Sonhos servir pessoas que nunca conheceram. O mundo vê e diz: rapaz, você viu quanto é que você gastou? Passagem, não sei o que e tal, com esse valor que dava para você ir para um resort. É contracultural. O mundo não vai entender. E do Antigo ao Novo Testamento, você vai entender essa cosmovisão de serviço e submissão a um Senhor em prol do reino. É muito fácil você dizer: Jesus, estamos juntos, Jesus. Estamos juntos mesmo. Quando Ele mandar e ordenar fazer algo, você vai cumprir? Porque existe um negócio: eu estou junto, eu te amo, Senhor. Mas Jesus e a Bíblia nos ensina que o amor, ele tem que ser provado com prática. Jesus perguntou: Abraão, estamos juntos? Estamos juntos. Sai da tua terra, para onde? Eu vou te mostrar. Quero saber se você está junto comigo para me confiar nesse. Noé, estamos juntos? Estamos juntos. Constrói uma arca. Nunca nem choveu, Noé. Mas eu vou te dar aqui só o croquis e você vai ter que construir. Moisés, estamos juntos? Estamos juntos. Vai, sai daí, vai libertar o teu povo. Jeremias, estamos juntos? Estamos juntos. Vai lá pregar para um povo obstinado e que você não vão te ouvir. Jonas, estamos juntos? Estamos juntos. Vai para Nínive pregar com quem você não gosta. Oséias, estamos juntos? Estamos juntos, Senhor. Se casa com a prostituta. Para que o povo de Israel entenda o quão eu sou misericordioso e gracioso. Paulo, estamos juntos? Estamos juntos. Vai para os gentios. Pedro, estamos juntos? Estamos juntos. Vai lá para Cornélio. E Deus não chama voluntários, eles chamam servos dispostos a obedecê-los para que o reino avance e o nome dele seja glorificado. E quando nós entendemos esses grandes homens de Deus e a concepção de serviço, submissão e obediência, tem muita instrução para nós e muita alta reflexão. Dentro desse contexto, meus amados irmãos, eu separei aqui 7 lições sobre serviço. Primeiro, que serviço é bíblico. Serviço é bíblico. E qualquer um pode questionar qualquer pastor, qualquer líder da igreja, se nós instruímos algo que não está na Bíblia. A Bíblia é a nossa bússola e um pilar da igreja. Olha o que está escrito em Marcos 12, 30 a 31. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior que estes.
Aqui o contexto de Jesus sendo questionados ali naquelas pegadinhas que os fariseus, os líderes da lei faziam com ele, querendo pegar ele. Jesus, mas e aí? O que é mais importante? Ele falou: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento, com todas as suas forças, e ame o teu próximo como a si mesmo. Em outros textos ele falou: ame uns aos outros como eu vos amei. Isso é João 13, 34. E João 14, 23 ele falou: aquele que me ama me obedece. Mas, Júnior, o que é que tem a ver amor com serviço? Você está falando que ele nos mandou a servir, mas aqui o texto está dizendo que ele mandou a amar. Eu te amo tanto, você no seu lugar e eu aqui. Eu te amo tanto, mas o meu amor se resume a eu te mandar um emoji no WhatsApp. Nós temos que entender e ler a Bíblia de uma forma expandida. Apóstolo Tiago, o líder da igreja, ele falou: eu quero a prática. Se você diz que ama, cadê o teu tempo, o teu recurso, tuas lágrimas, teu joelho? Se você ama, tem que ter ações condizentes com esse amor. Nós estamos vivendo um local, um mundo contemporâneo onde a palavra amor está sendo banalizada. Onde a pessoa tromba com num negócio e fala: eu te amo. O contexto bíblico de amor é um amor mais profundo. É um amor que, se eu amo alguém, eu tenho que estar disposto a servi-lo com meu tempo, meu recurso, meus joelhos. Então, serviço é bíblico. Ponto 2, serviço com excelência. Colossenses 3, 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Sabe o que é que significa que tudo no grego profundo? Tudo é tudo. Então ele não deixa espaços. Então tudo que nós fizermos, façamos de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. E esse Senhor é o Senhor que a gente cantou. Grande é o Senhor que toda a terra entoará. Meu ser, meus ossos cantarão que Ele é grande. E aqui o Senhor ele nos dá um grande desafio, que é tudo o que nós vamos fazer, se dispor a fazer, é fazer para Ele. E o padrão de altíssimo de Deus, o padrão de excelência de Deus é altíssimo, nós nunca vamos conseguir alcançar. Será mesmo que terá algum sermão feito por homens que vai surpreender Deus com a hermenêutica elaborada? Deus lá do céu, me deu agora uma instrução da palavra que eu não imaginei, parabéns. Será que vai ter algum acorde tocado ou música cantada? Que o Senhor nós já ouviu os melhores louvores no céu, os anjos entoando louvores de eternidade em eternidade? Será que tem algo que a gente consiga fazer que eleve ao Senhor um nível de excelência que o surpreenda? Não. E por que a gente faz? Porque o que está em jogo não é a performance, não é o resultado, é o coração envolvido nisso. Eu sei que com a sua limitação, com o conhecimento que você tem, com a jornada que você tem, você depositou todo o seu coração fazendo o melhor para mim. O salmista vai dizer que dos altos céus o Senhor olha na terra se alguém tem juízo e verdadeiramente o adora com o coração quebrantado. Então, o que está envolvido em nosso serviço para o Senhor é se efetivamente tudo que nós fizermos, estamos fazendo com o coração quebrantado e rendido a Ele. Mas qual é o conceito de voluntariado que foi se propagado em ONGs, instituições? Faça o que der, quando der, como puder, e eu nem posso te cobrar nada porque você já veio com colete de voluntário. Esse é o conceito que é propagado no mundo. Não, tem ali um negócio ali na escola ou na ONG, eu vou lá, vou uma vez por ano na Páscoa, brinco 15 minutos com as crianças, tiro o colete de voluntário e me eximo dessa responsabilidade. Esse é o conceito de voluntariado que é propagado. Um outro conceito que é propagado também, meus amados irmãos, é faz o que der, do jeito que der, vamos aqui na maciota. Vivemos um mundo onde
é instruído para nós fazermos o mínimo possível para ter o máximo de resultado. Então, se eu ficar aqui me enganando, dizendo que eu sou servo, mas fazer só um pouquinho aqui para ficar bem com os irmãos, só para não ficar mal na fita, porque vai ficar meio constrangedor, né? 25 anos de igreja e não fazer nada. Então, eu vou dar aqui uma maciotinha aqui, só o mínimo necessário para mim passar no crivo. Mas não é sobre isso, meus amados irmãos. E eu falo isso com temor. Satanás ri da mediocridade ofertada por mestre. Porque ele esteve nos altos céus, ele via o que o Senhor via e sabe o que o Senhor recebe. Então é esse servo aí do Senhor que está entregando isso aqui mesmo. O resto do resto para o Senhor. Aí Satanás diz, esse aqui tá num caminho bacana. E aqui, Júnior, e como é que a gente sabe se a gente está servindo com excelência ou não? Não vem me perguntar isso aqui não, meu irmão, que eu não tenho essa resposta para você não. Mas todos nós temos o Espírito Santo de Deus. E nós sabemos, quando nós fazemos algo para o Senhor e entregamos e recebemos aquele afago do Espírito Santo dizendo, obrigado, filho. E isso é a despeito dos aplausos humanos. Tem um pregador que ele usa a expressão, eu sei quando Deus sorri. Ele fala, já teve pregação que eu ministrei, saí, fui super aplaudido, recebi palavras de encorajamento, mas eu sei que eu fui bem meia boca. Eu sei que eu não me consagrei, eu sei que eu não fiz o melhor. E já teve vezes que não foi um sermão tão alardeado, mas quando eu termino eu olho para os céus e vejo o Senhor sorrindo para mim e diz, filho, você entregou tudo para mim hoje. Tem essa distinção. E que em nome de Jesus, meus amados irmãos, e é duro ouvir isso, mas temos que falar que infelizmente nós temos alguns perfis no tocante a serviço. Tem alguns que ainda nem entenderam. Nem entendeu, isso nem entrou no meu coração. Amém? Que entre em algum momento, meus amados irmãos, que isso é bíblico. Tem um outro que eu estou aqui no mínimo necessário. Quer seja em frequência, quer seja em qualidade. Eu faço o mínimo necessário para o Senhor. E tem um terceiro que entende exatamente o que é. E semana passada, nós estávamos com alguns líderes no encontro ali mais próximo, e eu fiz uma pergunta. Qual é a maior dificuldade de liderar na igreja? A palavra foi uma só: compromisso. Compromisso. Aí disse, mas a pessoa ela consegue trabalhar no mundo secular sem compromisso? Não, eu vou hoje, não vou amanhã, chego atrasado, não dou satisfação, meu chefe manda mensagem, eu deixo ele no vácuo no WhatsApp. Eu consigo sobreviver e levar o recurso para minha casa dessa forma? Não. Eu consigo ter uma relação de colegas, de futebol. Eu tenho um grupo de futebol lá que tem umas regrinhas, quem chega, quem paga, quem faz o rateio, quem leva o churrasco e tal, e eu sou apenas um sanguessuga desse grupo. Chega a hora que os caras vão dizer, ô meu irmão, vamos acordar para a vida, vamos... E muitas das vezes tem pessoas servindo, não o CNPJ, a Igreja Batista Manaim, mas o Senhor de todo o universo, com esse nível de comprometimento, com esse nível de diligência, com esse nível onde eu não tenho um compromisso para fazer o que eu me comprometi. Ninguém assumiu um serviço voluntário na igreja por coerção ou por apelo. Não, eu, homem ou mulher madura, disse, eu quero servir o Senhor. E muitas das vezes eu dou perdido, não faço e tal. Então temos que entender, meus amados irmãos, quem nós estamos servindo. Serviço não é ativismo, ponto 3. Lucas 10, 40, 42. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada.
Contexto aqui, Marta cheia de serviço. Virada no giraia. 220 volts elétrica fazendo, acontecendo, e quando chega lá, Jesus, olha a minha irmã aí panguando, Jesus, está me sobrecarregando, Pai. E aqui tem uma grande instrução do mestre. O não serviço é condenável, mas o serviço sem propósito, que se torna ativismo, também é condenável, porque ela estava frente a frente com o Senhor de toda adoração, e era mais importante estar varrendo a casa, fazendo uma coisa e outra. E temos que aprender que Marta queria surpreender o mestre com performance. Ó, Jesus, como eu sou trabalhadora. Eu merecia receber o prêmio de funcionária do mês, não, Jesus? E também é um outro risco, que tem irmãos que muitas das vezes entram no serviço como algo para se esconder, como algo para muitas vezes gerar sua identidade, como algo para querer ser aplaudido por outros. Esse também é um ponto de altíssima atenção. Porque o Senhor, Ele não troca intimidade por suor. Jesus, eu suei tanto para Ti, e o nosso tema de intimidade, o nosso tempo de intimidade, não é um ou outro, é um e outro. Eu posso ter o tempo de intimidade e servir o Senhor. E por isso, meus amados irmãos, que nós temos instruído dentro desse processo da nossa igreja, palavra, acolhimento, células e serviço, que é muito mais fácil você servir tendo uma compreensão do que é a igreja, compreensão do que é os irmãos, compreensão do que nós fazemos aqui. Muitos dos ministérios tem irmão que chega, eu quero servir hoje. Eu disse, calma, vem um pouquinho mais para perto, vamos caminhar junto, para que a gente tenha uma compreensão do que é o serviço. E aqui nós, enquanto igreja, gente, nós não podemos ser utilitaristas para aplaudir, eu quero mais Martas, não. É a instrução da nossa igreja que o irmão não sirva mais de 2 ministérios. É a instrução que você tenha tempo para servir e tenha tempo para ser alimentado na palavra. É a instrução que mais importante do que o serviço na igreja é o serviço na sua família. Essa é uma instrução, porque é bíblico. E temos que ter cuidado, porque a palavra de Deus ela é maravilhosa. Ela bate em todo mundo, ela bate em quem não está servindo, bate em quem está servindo fora do propósito, para nos orientar. E temos que ter cuidado com o risco do ativismo. Ponto 4. Mais serviços do que servos. Mateus 9, 37 e 38. Então disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Esse aqui não é um texto para dar encorajamento, não, né? Jesus ele falou que ele criou uma seara grandiosíssima, gigantesca, mas quem vai colher são poucos. E é contraintuitivo perceber isso, porque nós estamos num país que mais de 90% se dizem cristãos. Em torno de 90 e poucos por cento quando somos católicos e protestantes. Era para nós não termos aviso de solicitação de voluntário. Se eu sou cristão, entendo o que é o serviço e como ele está alinhado à palavra de Deus, era para nós viver o que o povo antigo viveu na construção do tabernáculo. Para as ofertas que está vindo demais. Eu nunca vi, não sei se o pastor Edu já ouviu, a pastora Márcia, algum líder nosso dizer, Júnior, para que está vindo servo demais, está fechado para balanço, tem muita gente, eu não sei o que fazer com tanto servo, é tanta gente pedindo, eu estou com um problema, me dá umas férias que eu estou com um problema de gerenciar tantos servos. Pela fé, mas não é a nossa realidade atual, mas deveria ser, se entendemos o que é a palavra. Deveria ser. Mas esse mesmo Senhor que diz que vai faltar servo, diz que é dificuldade de ter servo, ele graciosamente mantém essa igreja de pé há mais de 2000 anos. Então, o que é que tem implícito nisso aí? Os poucos ele dá graça para fazer o trabalho
que muitos não fariam. Mas aqui também tem uma instrução, mas ele fala, ore e peça. Então pode ser que dentro do macro cenário você tenha um ministério, uma área que tenha mais servos do que imaginemos, por graça do Senhor. E outra coisa, meus amados irmãos, temos que entender que o Senhor do universo, ele não deve nada para ninguém. O evangelho não é banana em fim de feira. Não é. Ele não mendiga nada. Oh, pelo amor de Deus, venha dar uma ajudadinha aqui para Jesus, que nós estamos precisando. O Senhor do universo realmente está precisando de uma ajudazinha sua. Ele está precisando de servos comprometidos, que entendem o chamado, aquele que põe as mãos no arado, não olha mais para trás. É esse perfil de servo que agrada o Senhor. E que nós não venhamos dar um preço ao evangelho que Deus não nos orientou, aceitando qualquer coisa, aceitando o medíocre, fazendo oferta barata. Ô irmão, tem como dar uma ajudadinha aqui para mim? Você faz isso para sua casa, meu irmão. Você faz isso quando você está com o carro parado. Ah, irmão, dá uma ajudadinha aqui para empurrar meu carro, ou quando você está com um problema. Mas para servir o Senhor de todo o universo, não pode ser ajudadinha. Tem que ser propósito, tem que ser chamado. E é um privilégio servir ao Senhor. Temos que ter a consciência que servir o Senhor é um privilégio. E não é incomum, vez ou outra, chega um irmão ou irmã, pastor, entendi, refleti, eu quero dar uma parada, não quero servir e tal, e você sempre vai receber dois posicionamentos meus. Você tem certeza? Orou? Está alinhado com o Senhor? Amém. Deus abençoe. Porque é pessoal. Mas eu já vi muitas pessoas virem, Bruno Júnior, eu vou dar uma paradinha aqui, porque está meio corrido no trabalho, né? Eu tenho que dar uma paradinha. Não, vou dar uma paradinha aqui, fazer um sabático no serviço, porque minha mulher está grávida e vai ter um filho e meu pé está doendo. Aí você começa a colocar desculpas. E a sua vida, meus irmãos, ela é pautada pelas prioridades que você dá. Se você prioriza servir o Senhor, a sua vida vai atestar isso. Ponto. Não, Jesus, eu te sirvo bem pra caramba, mas quando o meu trabalho não está muito corrido. Gente, vai doer, servir vai doer. Não tem ponto. Vai incomodar, vai acordar com sono, vai acordar cansado, vai ter dia que você acha que não vai dar. Jesus, Senhor, amém. Você não está com as mãos grudadas no arado? Segue. Trinca os dentes e segue. Ponto 5. Serviço sem glamour. Marcos 10, 42 e 45. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que os consideram governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E aqui, qual é o contexto? Jesus estava na reta final de seus ministérios, e os 2 discípulos quiseram dar uma negociadinha com Jesus. Jesus, quando estiver no teu reino, dá para mim ficar aqui na direita, eu aqui na esquerda, ter um patamar um pouquinho mais elevado, ficar aqui de boa. Aí Jesus deu essa... Resumindo aqui o ensinamento de Jesus, você ainda está numa mentalidade mundana. No mundo é que você vai medir o seu legado pela posição que você ocupa, onde você está sentado ou não. E aqui ele diz: não será assim entre vocês. Pelo contrário, o mais importante dentro de vocês quer ser servo. Quer ser promovido? Sirva mais. Aí ele segue dizendo: quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. E aqui ele termina dando checkmate. Pois nem mesmo o Filho do Homem, que era ele falando, veio para ser servido,
mas para servir, dar a sua vida em resgate dos muitos. O que ele estava querendo dizer? Você não está vendo que era para me estar no meu trono de glória e eu assumir essa posição de homem para te servir? E você está aqui querendo negociar cargo, patente, posição? Não é sobre isso. E eu gosto de brincar e dizer que no Evangelho a pirâmide é invertida. As organizações, empresas, instituições, exército, elas são organizações hierarquizadas, que o seu objetivo é subir no topo da pirâmide. Você vai subindo, e quanto mais você sobe, mais poder, mais relevância, mais autoridade, menos trabalho você tem, até você chegar lá no Olimpo, que é seu servido por todos. Mas Jesus, ele inverte essa pirâmide e diz, quanto mais responsabilidade você assume, mais eu vou te jogando para baixo para servir mais gente. E às vezes qual é o conflito que nós temos em igreja? Pessoas que ainda estão com a mentalidade do mundo, achando que eu vou servir para ter posições, que eu vou subir para ser mais servido. E tem um caso real, quando eu tornei-me pastor, recebi a unção pastoral, teve um irmão que tinha uma certa intimidade, ele conseguia brincar comigo, ele disse, agora você é pastor, hein? Eu disse, e? Não, mas agora você é pastor, não sei o que e tal. O que é que você quer dizer sobre isso? Não, mas agora você não é mais um reles mortal que nem eu, agora você é pastor, não sei se você vai me atender, vai falar comigo. Com essa conversa, eu disse, meu irmão, não sei que Bíblia você lê, mas eu acabei de ser despromovido, eu acabei de ser rebaixado, eu acabei de ser fincado contra o meu ego para servir mais pessoas. É sobre isso. Mas infelizmente a cultura mundana, infelizmente os maus exemplos que nós temos, inclusive na cultura cristã, entre aspas, nos leva a essa cultura de dizer, como assim? Eu posso falar com o pastor Caio? Você pode falar com Jesus, que manda no pastor Caio, manda em todos os pastores do terra. Por que não vai? Como é que alguém assume a posição de servir esse Senhor, querendo ter título, querendo ter patente, querendo ter autoridade, querendo ter status? Um outro exemplo também, sobre isso, né? Sobre o serviço em glamour. E eu louvo a Deus, meus amados irmãos, louvo a Deus mesmo. Porque na nossa igreja, o menor serviço das famílias pastorais é aqui no púlpito. Você vê pastores no gourmet, você vê pastor no bazar, você vê pastor na intercessão, você vê pastor na cela, pastor no aconselhamento, no estacionamento, nos eventos. Esse é o verdadeiro serviço. E eu louvo a Deus para isso. E ontem no curso foi compartilhado um exemplo, e o irmão disse, não, eu tenho um chamado do púlpito, e eu estou incomodado na Manaim porque eu tenho um chamado do púlpito, e eu tenho um chamado no púlpito, não estou podendo viver o meu chamado porque eu tenho um chamado do púlpito. Você é marceneiro, meus amados irmãos? Porque não tem nada na Bíblia que você tem que ter ou trabalha com acrílico, você para ter o chamado do púlpito. Você trabalha com mármore, com acrílico, não existe o chamado do púlpito. Existe um Senhor que governa todo o universo e determina o que cada um vai fazer para louvor da sua glória. Não é o inverso, aqui, Senhor, eu tenho esse meu chamado, e tu sabe, né, Senhor? Se não for assim, eu não brinco mais não, né? Porque eu sou profeta, eu sou evangelista, eu sou missionário, eu sou. O eu sou é só um. Perguntado Moisés, vou lá, eu vou dizer quem me enviou. Diga que o eu sou está te enviando. O eu sou é só um. E a grande pergunta sobre o nosso coração de servo, e cada um de nós, meus amados irmãos, tem dons, tem preferências, tem objetivos, tem talentos, amém. Se em algum momento o Senhor te permite servir dentro daquela tua área de talento, glória a Deus. Mas a pergunta é, somos servos o suficientes para servir o nosso Senhor fora da nossa zona de talento? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Porque muitas das vezes é muito fácil você servir o Senhor quase lhe servindo. Porque eu estou fazendo o que me é muito conveniente. Cito um outro exemplo de uma irmã querida. Quando chegou na igreja, ela veio bater um papo para entrar no Maranhão-Chip, e zero dúvida sobre talento, sobre experiência. Uma pessoa bem gabaritada musicalmente.
E dentro daquela conversa, que a gente sempre tem uma conversa pastoral para tentar entender as motivações do coração, o que não é dito. Eu disse: minha irmã, infelizmente você não pode servir conosco. Mas por quê? Porque pelo que você falou, desde a sua adolescência, você só aprendeu a servir o Senhor cantando, que é o que você gosta de fazer. Eu preciso ver se tem algo que você consegue servir os irmãos de uma outra forma. Aí ela: eu nunca servi os irmãos. Mas quando você exorta, tem duas, e Salomão nos instrui isso. Se você instrui o sábio, ele se torna mais sábio. Se você instrui o tolo, ele vai te odiar. E aquilo ali, ela ficou umas 2, 3 semanas meio bicuda, mas ela passou um tempo na intercessão, depois fez outra coisa, e aprendeu, e serve conosco hoje no Manaim Worship, sem problema nenhum, mas o coração foi realinhado, e anos depois a gente falou sobre isso, eu precisava daquilo, porque eu compreendi o que é serviço agora. E nós temos que ter muito cuidado para não colocar o nosso dom, o nosso talento, o que a gente ama fazer como uma condição para servir o Senhor. Estamos dispostos a servir o Senhor se Ele pedir para fazer o que a gente não gosta? Esse é um outro ponto. Vamos em frente. Ponto 6. Servimos Cristo. Mateus 25, vamos ler o 35, 36 e 40. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. 36. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Vamos ao 40. O rei responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Aqui é o contexto, Jesus ali na reta final do seu ministério, dizendo que eles tinham feito muitas coisas para Jesus. E eles: mas Jesus, eu nunca fui visitar você na cadeia. Como é que você está dizendo que eu te visitei? Como é que está dizendo que eu te dei roupa? Como é que está dizendo que eu te acolhi? Como é que você está dizendo que eu te alimentei? E aqui o mestre ele dá um grande ensinamento para nós. Quando você faz para o menor, você está fazendo para mim mesmo. Então, quando nós servimos ao Senhor, existe uma relação imediata com a pessoa que está sendo servida ali, mas existe uma relação eterna também com o próprio mestre se sentindo servido. Em Marcos 10, 41, 42, vai dizer que um copo de água fria não vai ficar sem o seu galardão. Então temos que entender que o serviço também ele tem um contexto espiritual e eterno. E aqui, meus amados irmãos, a quem serve, tenha compreensão. Não é sobre uma atividade imediata que acaba aqui agora. É sobre a implantação de um reino e serviço ao próprio Mestre Jesus. Paulo, quando você passa aqui fazendo esse take, não é sobre um take, é sobre um serviço ao Senhor de todo o universo, que Ele se alegra com o teu coração e com a sua diligência. Nil, quando você está aí cultuando e preocupado com todo esse funcionamento da multimídia, é sobre um reino. Você vai lá para um gourmet sendo servido, não é sobre um pão na chapa, é sobre um reino. Quando tem um irmão que coloca um coletinho no estacionamento e se dispõe, muitas vezes está lá no sol, e baixa o vidro e diz: Deus te abençoe, é sobre um reino. Kátia, quando você se esmera na sua semana preparando uma lição para uma criança, Senhor, qual vai ser os meus meninos, como é que eu vou fazer? Me dá instrução, me dá estratégia. Quando você sonha com aquela aula que você não viveu ainda, se prepara espiritualmente, é sobre um reino. Quando você separa aqui semanas, o time do bazar fica dobrando roupa, esperando, sonhando com as pessoas que vão ser abençoadas para comprar uma roupa com preço justo, é sobre um reino. E é o próprio Senhor, que Ele é Senhor e Ele assume o papel de ser servido. Porque quando você faz para Ele, você faz também para mim. E temos que entender que o que está envolvido no nosso serviço é um serviço ao próprio Cristo. Ao próprio Cristo. E em nome de Cristo. Glória a Deus. Ponto 7. Jesus, o maior servo. João 13, 12 e 15.
Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entenderam o que fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com toda razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. E aqui, gente, muito difícil você estar num contexto cristão e não ouvir essa cena de lavagem dos pés de Jesus, como ocorreu. Mas a gente precisa ir um pouquinho mais profundo no contexto para entender o que está envolvido aqui. Primeiro, temos que é senso comum que Jesus é o próprio Deus encarnado, o Rei de todo o universo que estava ali. Sem coroa, mas estava ali. E ali na reta final do seu ministério, ele pega alguns dos seus discípulos e diz: arruma um local para a nossa última ceia. E ali já acontece um milagre envolvendo nisso, porque eles não sabiam qual era o local, não sabiam como ia ser. Jerusalém muito concorrida de espaços. E miraculosamente eles chegam num local que o Senhor permitiu e falam: o meu mestre quer se reunir aqui. O dono do local aceita. E ali eles vão chegando um após um dos seus discípulos, sentam. E ali, aquele local que Jesus estabeleceu em Jerusalém era um local muito bacana para a última ceia. É como se ele estivesse ali num rooftop dos nossos tempos modernos. Ele quis ter o último encontro ali com seus discípulos. Não, eu sou o Senhor de tudo, eu quero ter um momento bacana na minha última ceia com os meus discípulos. E chegando lá, cada um vai sentando, eles de longa viagem, um tira a capa, o outro vai se sentando. E já estava ali desde o início uma bacia com uma toalha, porque era padrão nesses locais mais bacanas, ou que existia escravos e servos, ter um escravo à disposição de quem chegava para ir lá e limpando os pés um a um. Para que ali, os pés cansados de viagem, era um serviço all inclusive, estava incluso a limpeza dos pés. E ali, sentados um a um, os caras vão ali e tal. E eu fico imaginando quanto tempo demorou até Jesus se levantar para pegar a bacia. Talvez o mestre esperou. Será que eles aprenderam mesmo o que é serviço? E não se levantou ninguém. Aí Jesus disse: amorosamente eu vou dar uma última ensinamento para eles. E eu fico imaginando o apavoro quando eles viram Jesus se levantando para pegar a bacia. Que aí já foi tarde demais. Não, você viu, é o mestre que vai, não tinha um escravo, eu não sabia, era para ter sido eu, por que você não foi? Era para me ter ido, e agora é o mestre, e agora, como é que eu vou fazer? E Pedro externa isso: não, Jesus, você não vai fazer isso comigo, não pode, está errado, você é o rei de todo o universo. Eu pensei que ia ter um escravo, mas eu não sabia que o escravo aqui para te servir era para ser eu. Aí Jesus termina a lição e dizendo: não, se eu não fizer isso por você, você não tem parte comigo. E um após um, o rei de todo o universo se ajoelhou. E um pés encravado de longas viagens, gente, não sabemos se demoraria 10 minutos, 15 minutos, para ele lavar, limpar, enxugar, colocar um perfume. E um a um ele fez como servo. Inclusive com Judas. E aqui ele dá a última lição, que é uma lição que ficou encravada nos seus discípulos. Vocês me chamam de mestre e de senhor, e eu efetivamente sou. Eu sou mestre e senhor, não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Mas se eu, sendo mestre e senhor, lhe lavei os pés, você também tem que fazer isso aos outros. Vá e faça o mesmo. E quando eu olho esse ensinamento de Jesus e vejo a corrupção que está no quesito serviço na igreja, eu disse: é uma questão de obediência à palavra. Tão somente ler, compreender e obedecer. Filipenses 2, um outro texto bem conhecido, vai dizer: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens.
E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome. Então Jesus Cristo, o Rei de todo o universo, para assumir essa forma humana, ele teve que se esvaziar de toda a sua glória. E é muito fácil você ver uma pessoa, eu sou muito humilde. Primeiro, uma pessoa que se intitula humilde, você já bota um quê de asterisco. Mas é muito fácil você ser humilde sendo um Zé Ninguém. Ou sendo alguém com a sua relevância ali limitada. Mas eu quero ver você ser o mais alta patente daquele contexto e descer para servir a todos. Porque, na verdade, é isso que está em jogo. É o Senhor, Rei de todo o universo, que ali abre mão de toda a sua relevância, poder e glória. E aqui, gente, quando eu falo Zé Ninguém, não é de uma forma pejorativa. É que muitas das vezes é muito fácil você arbitrar e apontar para o outro, ou dizer, eu seria muito humilde, eu seria muito... Onde você não está em um contexto onde a tua humildade é provada, onde a sua humildade ela é colocada em xeque. E Jesus, ele abriu mão, sim, do seu poder, autoridade. E foi essa humilhação, foi esse coração de servo que teve o ápice numa cruz. Ele nos serviu e nos amou. Ele amou e nos serviu. Não tem como desassociar as duas coisas. Ele nos amou até pagar um alto preço na cruz para morrer por nós. Mas ele nos serviu até pagar um alto preço na cruz para servir por nós, para morrer por nós. E nós temos que entender se somos discípulos desse mestre. E se o padrão não é o padrão do mundo, ou não é o colega, irmão ou irmã que está na igreja. O padrão da igreja é Cristo. Se ele estabeleceu serviço como padrão, e um serviço de todo o coração, é algo que nós temos que buscar e almejar. Vamos recapitular o que a gente viu nessa manhã? Primeiro, temos que entender, meus amados irmãos, que serviço é algo bíblico. Serviço no reino tem que ser com excelência, não nos meus padrões, mas de todo o coração, como para o Senhor. Temos que entender que existe um risco do serviço se tornar ativismo, e ainda assim não vai agradar ao Senhor. Temos que entender que estamos num contexto onde temos mais serviço que servos, mas é um privilégio estar no meio desses poucos, avançando no reino. Temos que entender que existe serviço sem glamour. O serviço na igreja de Cristo é sem glamour, porque só existe um Rei e Senhor e o trono já está ocupado. Temos que entender que nós servimos Cristo quando assumimos o papel de avançar um reino e servimos os menores. E temos que entender, compreender efetivamente que Jesus, sim, foi e é o maior servo que já existiu. Pode baixar as luzes. Ter um momento de oração. Eu te louvo, Jesus. Te louvo pelo teu amor, te louvo pela tua instrução, te louvo pela tua santa palavra, que ela é viva, ela é eficaz, ela nos conforta, ela nos exorta. E se tem alguém aqui nessa manhã que, ao entender o que é serviço, mas mais do que entender o que é serviço, teve a compreensão do amor envolvido de Jesus nesse serviço, esse Rei de todo o universo, que deu a sua vida por mim e por você. Se você quer aceitar Jesus Cristo, esse Senhor e servo, ao mesmo tempo que ele serviu a muitos, a todos, eu quero fazer uma oração com você, você que nos acompanha também no YouTube. A palavra de Deus nos orienta que aquele que com a sua boca confessar e crer em seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus e ressuscitou entre os mortos, será salvo. Faça essa oração com fé. Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Rei e Senhor de todo o universo. E também te agradeço, Pai, porque mesmo sendo Deus, se esvaziou de todo poder e glória e me amou e me serviu naquela cruz. E ao terceiro dia ressuscitou e hoje está novamente na tua posição de glória, Senhor.
Perdoa os meus pecados e falhas. Perdoa a minha rebelião contra Ti, em nome de Jesus. E o outro convite, a outra oração é para você que é cristão, entende o que é serviço e talvez essa palavra lhe confrontou de alguma forma. Talvez você já serviu e não está servindo. Talvez você está servindo, mas sem aquele amor, sem aquela alegria no coração. Talvez você esteja numa posição de estar ofertando o mínimo necessário. Talvez você está servindo por uma questão de cultura de igreja, que eu tenho que fazer alguma coisa para não ficar tão ruim com os meus irmãos. Mas o Senhor, Derekarabaradai, Dekaramanaya, Herekarabaradai, Araradai. Eu sou o Senhor, Harakarabaradai. Eu sou o Senhor, Derekarabaradai. Me servir, Harakarabaladai, não é uma opção, Harakarabaladai. Se me amas, me serve, Harakarabaladai. Se me serves, me ama, Harakarabaladai. Não existe, Harakarabaladai, querer me servir nos teus moldes, Harakarabaladai. Eu determino, Harakarabaladai, e determino, Derekerebeladei, através da minha palavra, Harakarabaladai. O meu filho, Harakarabaladai, foi exemplo, Harakarabaladai, de serviço, Harakarabaladai, de amor, Harakarabaladai, de renúncia, Harakarabaladai. Vai e faça o mesmo, Harakarabaladai. Vai e faça o mesmo, Harakarabaladai. O meu reino, Harakarabaladai, é de toalha, Harakarabaladai, de bacia, Harakarabaladai. Não existe ninguém grande, Harakarabaladai. Eu abato o soberbo, Harakarabaladai, e dou graça aos humildes, Harakarabaladai. Tenho um coração humilde, Harakarabaladai, de servo, Harakarabaladai, sem se preocupar, Harakarabaladai, com holofotes, com opiniões humanas, Harakarabalai. Eu, o Senhor, te vejo, Harakarabalai, e sou do teu coração, Harakarabalai. As intenções do teu coração, Harakarabalai, sobem, Harakarabalai, ou não sobem, Harakarabalai. Mas quando vejo, Harakarabalai, um coração contrito, Harakarabalai, que se humilha, Harakarabalai, que me serve, Harakarabalai, com alegria, é como uma oferta suave, Harakarabalai, que sobe as minhas narinas, Siva, Harakarabalai. Existe um reino, Harakarabalai, a ser conquistado, ele será tomado à força, Harakarabalai. Não brinque, Harakarabalai, não brinque, Harakarabalai, de ser crente, ou é ou não é, ou serve ou não serve, Dekaramanaya. Nos orienta, Pai, nos orienta. Tem misericórdia de nós, Senhor. Como poderemos te servir com excelência, Senhor? Som dos nossos corações, Mestre. Corrige-nos, Pai. Exorta-nos, Pai. Nos instrui, nos instrui. Precisamos de Ti, meu Senhor. Precisamos de Ti. Tem misericórdia de nós. Você pode ficar de pé? Vamos encerrar? E se você não serve ainda na igreja e essa palavra tocou no seu coração, aqui não é uma oferta barata, é uma instrução para que você viva o que a palavra de Deus orienta a viver. Pode procurar algum dos introdutores ou qualquer pastor da igreja, vai lhe ter uma instrução para servir. Uma outra coisa, meus amados irmãos, muito cuidado com a acusação do inimigo, que fica dizendo que você não pode servir porque você não é adequado, você não é perfeito. Quebra isso em nome de Jesus. Vamos juntos na jornada, crescendo e amadurecendo com Cristo. Erga a sua mão como quem recebe. Que o amor de Deus, fonte de toda graça, o eu sou, Deus Todo-Poderoso, que a graça de Jesus Cristo, o maior servo, servo de todos, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, que nos orienta em uma jornada de serviço, esteja com você, com a sua casa. Vão na paz, Deus abençoe.